E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser e dando continuidade então às videoaulas sobre as ferramentas de compilação, que no caso é o GCC e o BinUtils, né? Para resumir, GCC, que o nome do GCC é GNU Compiler Collection, né? O que GCC quer dizer? E o GNU BinUtils, que é as ferramentas de apoio então, né? Que fazem linker e essas coisas. E você consegue então também estar copiando objetos, né, copiando partes de um objeto compilado e tal, né? Então é isso. Geralmente o foco mesmo então vão ser esses dois pacotes assim de ferramentas que vão estar então no caso compiladas aí por uma BioUtils e formando um pacote inteiro, né? Para várias arquiteturas, no caso que eu tenho aqui também, né? Essas ferramentas eu vou estar disponibilizando para que se você que quer essas ferramentas aqui, essas três ferramentas eu vou estar disponibilizando. Isso daqui a gente vai ver só mais lá para frente, né? E que vai ser sobre PIC 32, que na verdade eu quero usar essas ferramentas aqui para demonstrar para vocês que eu acho que vocês vão pegar mais fácil a ideia, porque são ferramentas de GNU, né? Esse daqui, esse MIPS aqui, ele é modificado, digamos assim, que é para os PIC32, então ele não é uma ferramenta open source e tal, né? Então, essas ferramentas eu vou disponibilizar então, que é ARM rodando no Windows, todas essas três ferramentas, o host, né, onde que ela vai executar é no Windows e que vão executar, que vão gerar código então para ARM, para extensa e para x86 aqui no caso para o Windows. No Linux aqui você vai poder fazer o seguinte, você pode instalar, no caso eu já tenho aqui instalado, né? Se você estiver usando o Ubuntu, você não vai precisar instalar isso, né? Porque o GCC, né, para o próprio Linux aqui, para o próprio host aqui, já vem junto por padrão, né? Então, mas se acaso não tiver, você pode instalar aí de boa, né? Que no caso o GCC você pode instalar. Ou você também instala o BinUtils, né? No caso, então, aqui do Linux, você pode estar instalando pelo apt-get, né? Que no caso seria GCC, ARM, Linux, e daí tem aí, ó, várias ferramentas, né? Instala aí o GNU EAB, né? Ou esse HF. E aí você instala também então o BinUtils, né? Que seria BinUtils. E aí você tem aí, né? ARM GNU, ARM Linux GNU EAB. Aí você instala isso e também, se for necessário, instalar o libc6, né? Então, para começar, a gente vai começar aqui no Windows, né? Vamos usar aqui o CMD. Primeira coisa, então, que eu tenho a dizer aqui sobre uma compilação seria o seguinte: se você não quiser, por exemplo, aqui, ó, se eu digitar GCC aqui, ó, GCC --help, por exemplo, ele reconheceu, né, esse comando GCC, né? Porque no caso aqui eu tenho aqui nas propriedades do computador você tem aquele lance, né, das variáveis de ambiente, né, que fica aqui nas propriedades do sistema, bem no finalzinho aqui tem variáveis de ambiente. Aí nesse path aqui você pode colocar então
Eu coloquei aqui, ó, C dois pontos, barra Toolshine, a Toolshine no caso aqui, que é para Windows aqui mesmo, a Toolshine também para extensa e também pro ARM, né? Eu coloquei aqui em path, então, né, esses diretórios. Se não, você pode simplesmente, no caso, né, você poderia digitar, no caso, né, esses dois pontos e digitar o nome da ferramenta inteira, né, que iria dando o mesmo, mas assim você poupa tempo. Então você tem GCC e então vamos fazer um teste aqui, então, né, só para, se você quiser, no caso, botar isso em path ali, você vai ter, então, no caso aqui eu tenho também as outras ferramentas, no caso, se eu digitar, por exemplo, uma dessas ferramentas aqui, por exemplo, o GCC, né, eu digitaria ARM Linux GNU-EAB HF GCC --help. E daí ele também encontrou esse comando, né? Então, beleza. Vamos começar então a fazer um código simples aqui para essa máquina mesmo, um printf normal aí, só para a gente começar e ver se está tudo funcionando direitinho, né? Então, vou criar aqui um arquivo novo, né? Vamos dar um nome para ele de main.c, né? Para facilitar aí. E daí vamos, né, começar a incluindo aí o nosso stdio.h, criando nossa função main aí, né, normal, tudo normal. Então, como eu falei, né, esse objetivo aqui não é falar sobre a linguagem C em si, você já vai ter que saber isso daí, tá? O que a gente vai estudar aqui é as ferramentas de compilação, então você já tem que estar sabendo, pelo menos, então, o básico aí, né, da linguagem C. Então, aqui a gente pode fazer um printf aqui, né, teste, e daí a gente pode, para ele ficar na tela ali, senão a gente coloca um while aqui. E é isso. Esse é o nosso programa em si aí. Então vamos compilar esse cara. Vamos entrar no desktop aqui. Aqui eu tenho o nosso main.c, né? A gente vai compilar ele. A gente vai usar a ferramenta então GCC -o, que é o nome do objeto que a gente quer de saída, né? Se a gente observar aqui, ó, vamos no -help aqui, vocês observam aqui ó, que o O é o nome do arquivo, né? Qual que é a saída, né? No caso, a entrada, que nem eu falei, né? É os arquivos de código fonte, e a saída, então, seria o nosso executável direto, né? Então, GCC -o, eu quero que o nome seja executável, por exemplo, né? No caso aqui, essa ferramenta aqui, que é padrão aqui para o Windows, ele já vai colocar no final desse executável um ponto .exe ali, tá? Então, e o nome do nosso arquivo .c. Isso daqui já vai compilar de boa, né? E a gente compilou o nosso código fonte. Nós temos aqui então o nosso executável. Vamos executar isso aqui. E ele escreveu então aquele teste na tela. Então beleza, isso simples aqui, né? Só pra gente... Mas agora então a gente vai começar a ver, então... Vamos fazer primeiro esse mesmo teste aqui no Linux, né? Então vamos fazer esse teste no Linux também. Vamos criar aqui mesmo deixa eu criar uma pasta aqui. Vídeos, videoaulas,
Daí eu vou criar aqui então o main.c aqui também, né? Vamos incluir o nosso stdio.h. Só para constar, no caso aqui do Windows, como eu falei, né, a ferramenta inteira que eu usei aqui como GCC, ela está dentro, então, a ferramenta que está sendo usada com aquele nome GCC é o que está dentro desse MinGW aqui, ó. Que no caso seria, então, a ferramenta que eu chamei para compilar aquilo, seria esse GCC aqui, ó, né? Essa é a ferramenta que compilou aquele código. E se vocês observarem o de um include stdio, onde que fica aquele stdio ali, né? Então, dentro aqui da pasta, como eu disse, então, por isso que isso é um pacote, né? Só o GCC não é nada, né? Por isso precisa de todas as ferramentas, que a gente vai ver várias. E aqui dentro mesmo dessa pasta você vai ter uma pasta include, né? Que se você procurar aqui, você vai ter aqui o stdio. E o que tem dentro desse stdio? Se a gente procurar aqui por printf, por exemplo, a gente vai encontrar, né, o nosso printf aqui, ó. E vocês estão vendo aqui que, né, esse cara aqui tem um nome na frente antes, né, aqui do nosso printf, que isso seria só aqui uma macro, né, que faz um redirect aí, né, pro nome certo lá dentro de onde que deve estar a função mesmo, né, do printf. Mas isso não vem ao caso agora, a gente vai ver isso mais pra frente aí, tá? Mas só por uma curiosidade aí pra vocês verem, né, onde é que tá, da onde que ele tá chamando aquele printf, que no caso é desse stdio, que esse é o include padrão, né, da ferramenta. Aqui, no caso do Linux, vai ser a mesma coisa, né? Esse include, ele tá pegando lá, no caso aqui do usr include. Se a gente ver aqui, a gente vai achar o stdio também aqui, ó, né? E aqui tá o nosso printf daí, né? Então é isso. Aqui no Linux é a mesma coisa, né? Só que no caso vocês viram que não tinha aquela macro lá, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente, que não é o caso agora. Nós vamos criar aqui nosso função main também, void. E vamos usar nosso printf aqui também, né? E aqui vamos só retornar, porque como isso vai ficar na tela já direto, né? Então é isso. Aqui a gente vai usar a mesma coisa, no caso gcc, menos o executável e o nome, né, do nosso arquivo .c. E ele compilou, a gente vai executar, né, o executável, e tá ali, né, ele imprimiu aquele teste na tela. Ok? Então beleza, agora a gente testou aí a nossa ferramenta, e na próxima videoaula então a gente continua, ok? Então até a próxima videoaula.